Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para mais um EBD online? Hoje nós vamos continuar falando da história de Jó. Mas antes da gente começar a falar sobre a história, vamos falar com Deus? Olhos fechados. A tia vai falar e vocês podem repetir, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado pela minha vida. Abençoe essa história e fale ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Nós falamos semana passada que a esposa de Jó, quando ela viu que ele estava muito machucado, ela falou para ele que era para ele desistir de tudo, que era para ele se voltar contra Deus, mas Jó não fez isso. Jó não concordou com ela. Jó falou até que ela estava parecendo doida falando isso. Porque nós recebemos tudo de bom que Deus nos dá. Então, quando Deus nos manda uma coisa que parece que é ruim, que a gente não entende, a gente tem que receber também. Porque se nós confiamos em Deus para as coisas boas, nós precisamos continuar confiando em Deus quando as coisas parecem estar ruins, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os amigos de Jó. 3 amigos de Jó, quando eles ficaram sabendo da situação dele, que ele estava muito doente, que ele tinha perdido tudo o que ele tinha, eles combinaram de ir até a casa de Jó para ver como ele estava, para conversar com ele, para consolar ele, para alegrar ele. Então eles foram lá. O nome desses amigos é Bildade, Elifaz e Zofar. E eles combinaram de ir. Eles moravam cada um em um lugar e eles combinaram de se encontrar e chegar lá na casa de Jó. Quando eles estavam chegando, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Eles nem reconheceram Jó. Jó estava tão doente, ele tinha úlcera pelo corpo dele todinho. Eles nem reconheceram. Quando eles chegaram mais perto, eles viram que a situação de Jó era tão triste, tão ruim, que eles não conseguiram falar nada. Eles se sentaram ali, eles rasgaram a roupa deles, vestiram roupas de saco, jogaram cinza igual o Jó tinha feito, e ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Então, durante uma semana, os amigos de Jó ficaram do lado dele sem falar nada. Porque eles viram que Jó estava muito triste e que a situação de Jó era muito ruim. Então, crianças, os amigos de Jó, nesse primeiro momento, eles foram bons amigos. Eles viram que Jó estava passando por um momento difícil e eles saíram lá na casa deles, do conforto deles, e foram se encontrar com Jó. A intenção deles era alegrar Jó, era tranquilizar Jó, era deixar Jó feliz. E por isso que eles foram. Chegando lá, como eles não tinham nem o que falar, porque eles viram que a situação de Jó era muito ruim, eles ficaram quietos, mostrando para Jó que eles estavam ali para apoiar ele, mas eles não falaram nada, porque eles viram que era uma situação complicada. Só que, crianças, depois que passaram estes 7 dias e 7 noites, eles começaram a falar. E foi aí que começou mais um problema na vida de Jó. O primeiro a falar foi Elifaz. E Elifaz começou a falar que Jó não podia ficar triste com essa situação, não. E aí ele foi falando, foi apontando o dedo para Jó, falando que Jó estava se comportando da maneira errada. Depois veio Bildade, começou a falar para Jó que Deus é justo, que ele não podia reclamar, porque Deus era justo, o que Deus estava fazendo era a justiça dele. Depois veio Zofar e começou a falar que se Jó estava sofrendo, se Jó estava doente, é porque Jó tinha pecado. Porque ninguém que é justo passa por isso, não. Que era culpa de Jó mesmo. Que ele tinha que pedir perdão a Deus, ele tinha que pedir desculpa, porque se ele estava passando dificuldade, a culpa era dele. Isso era verdade, crianças? A dificuldade que Jó estava passando, as provações que ele estava passando, era por causa do comportamento dele? Lembra que Deus, lá no início da história de Jó, ele fala que nunca houve na terra um servo tão fiel igual a Jó? Então, não era por causa do pecado de Jó, não era por causa do comportamento de Jó, era porque Deus, ele tinha uma lição para nos mostrar através da vida de Jó.
Deus queria mostrar a fidelidade do servo dele. Só que esses amigos de Jó, eles não sabiam da vontade de Deus. Porque nós somos desse tamanhozinho. E Deus é desse tamanhão. Então, nem tudo que Deus faz a gente entende. Pelo contrário, muita coisa que Deus faz a gente não consegue entender. Mas mesmo assim, nós precisamos confiar em Deus. Só que os amigos de Jó começaram a falar. E muitas das coisas que eles falaram era de fato verdade, realmente. Algumas vezes o nosso sofrimento vem por causa do nosso pecado. Por exemplo, quando a gente desobedece a mamãe e o papai, às vezes a gente acaba machucando, não é verdade? Por exemplo, quando a mamãe e o papai falam assim: ah, meu filho, minha filha, não é pra sair correndo. E aí a gente sai correndo. E a gente cai. A gente machuca. Esse machucado que a gente fez é por causa da desobediência, que é o nosso pecado. Então, realmente, Zofar falou, e realmente isso acontece. Algumas vezes, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, elas vêm como consequência do nosso pecado. Só que muitas vezes, não é isso que acontece. Na vida de Jó, por exemplo, não era por causa do pecado dele. O sofrimento dele, a dificuldade dele, era por causa do plano de Deus na vida dele. Então, o que o amigo dele estava falando ali só serviu para machucar mais ainda Jó, para deixar Jó triste. E crianças, nós precisamos ter muito cuidado para não ser esse tipo de amigo. Nós aprendemos na história de Jó com os amigos dele que muitas vezes é melhor a gente ficar calado. Muitas vezes, na maior parte das vezes, quando a gente fica em silêncio, a gente acerta muito mais. Enquanto eles estavam em silêncio, sofrendo junto com Jó, eles estavam sendo ótimos amigos. Jó com certeza deve ter pensado que legal que ele tinha amigos que estavam ali, mesmo na dificuldade. Mas quando eles começaram a apontar o dedo e falar que Jó estava errado, que a culpa era de Jó, eles não ajudaram em nada. Eles só deixaram Jó mais triste. E às vezes a gente também faz isso. Quando nosso irmão, nosso primo, nosso amigo faz uma coisa de errado, ao invés de orar para eles poderem se arrepender, ao invés de ajudar eles a darem a volta por cima, se arrepender e fazer o que é certo, a gente fica apontando o dedo na cara dessas pessoas. Isso ajuda em quê, crianças? Imagina se vocês fazem alguma coisa de errado. Ou se acontece alguma coisa que deixa vocês tristes. Vem um amigo de vocês, começa a apontar o dedo e falar: ah, mas você que tá errado, a culpa é sua. Isso tá acontecendo porque a culpa é sua. Vai ajudar em alguma coisa? A gente tem que saber o que falar e quando falar. Nós precisamos ser sábios. Os amigos de Jó não foram sábios, pelo contrário. Eles fizeram a coisa errada, eles falaram o que eles achavam, sem nem levar em consideração que o plano de Deus podia ser outro, e era. Então, crianças, a lição que a gente aprende hoje com a história de Jó é que nós precisamos ser bons amigos. E isso, muitas vezes, significa ficar calado, apoiar os nossos amigos, ajudar os nossos amigos em silêncio. Sabe uma forma maravilhosa de nós sermos bons amigos? Orando. Quando nós oramos pelos nossos amigos, quando nós oramos pelas pessoas que nós amamos, nós estamos sendo ótimos amigos. Não há nada que demonstre mais amor e cuidado do que a oração. Então, ao invés de falar aquilo que a gente acha que é certo, vamos conversar com Deus e pedir para Deus mostrar para os nossos amigos o que é certo. Tá bom? Não vamos ser igual os amigos de Jó foram na segunda parte, que ficaram apontando e julgando o amigo deles. Vamos ser igual eles foram no início. Vamos nos dispor a sair do nosso conforto para ajudar os nossos amigos. E quando a gente não souber o que falar, quando a gente tiver dúvida, quando a gente vê que eles estão tristes, vamos ficar em silêncio e apoiar em oração os nossos amigos. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada pela história de Jó. Obrigado porque hoje nós aprendemos como ser bons amigos. Me ajude a orar pelos meus amigos e a não julgar. Em nome de Jesus, amém.
Um beijo, até semana que vem, que a gente vai começar o final da história de Jó, tá bom?